Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós fazemos parte dele. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Deus de amor, nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais uma oportunidade. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Hoje nós vamos prosseguir o nosso estudo Fazer login na rede Vivo. Vida Além da Vida. Nós vamos começar hoje o primeiro capítulo do nosso lar. Hoje nós vamos entrar no estudo no mundo espiritual. O nosso amigo Espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, eles provaram a imortalidade da alma, que a vida continua além da vida. O espírito de André Luiz, ele é o pseudônimo. Ele foi um médico cientista brasileiro. Nasceu no estado do Rio de Janeiro. Filho único de um comerciante que dava tudo a ele. Os melhores livros, as melhores escolas. Foi estudar, fazer curso especializado na Europa. No Rio de Janeiro, como médico, ele, quando atingiu a mocidade, embrenhou-se na orgia, na sexualidade, na dependência química, no tabagismo e no alcoolismo. Essa droga, que se chama no Brasil de droga ilícita, mas ela mata. Mata como qualquer outra droga. O nome já disse, droga. Ela mata mesmo. E te leva você para o vale do suicídio. Porque morte por dependência química é suicídio. André Luiz era uma pessoa egoísta, orgulhosa, pensava em si mesmo, mas ele tinha uma secretária que resolvia todos os seus problemas, legalizava todas as suas dificuldades. Muitas das vezes, chegava a pessoa que não podia pagar a consulta, ela ia até ele e disse, André Luiz, tem aí uma mãe que precisa da sua ajuda. Só que tem uma coisa, ela não tem dinheiro para pagar. Ah, mas eu não posso. Eu paguei para estudar. Doutor, é uma só. Ajuda, ela está precisando de ajuda. Faça isso, por favor. E ele, então, para atender ela, fazia. E com o tempo, ele, então, na orgia, nas madrugadas, nas bebidas, nas comidas sem controle, alimentação sem controle, adquiriu-se uma cirrose que ele veio a desencarnar na mesa de cirurgia. Passou algum tempo, quando ele despertou, ele estava atolado na lama. Então ele se levanta, dá um pulo, puxa o ar. Aí ele dá graças a Deus. Ele puxou o ar
encheu os pulmões de ar e respirou, coisa que ele não estava conseguindo fazer. Mas ele achou algo estranho. Tudo estava escuro. Ele não estava mais no hospital. O lugar que ele estava era lama. E ele ouvia gritos de horrores, blasfêmias, pessoas amaldiçoando Deus, pedindo socorro. Parecia que ele estava internado num hospício de louco. E de repente apareceu um bocado de espírito deformado, dando risada. E aí, suicida? Chegou até nós, enfim, né? Vamos aceitar as nossas contas agora. E ele então saiu desesperado correndo, sem compreender o que estava acontecendo. Então correu entre essa ramagem seca, Fazer login na rede, vivo. cheia de lama, com sede, com fome. Ele passou assim por muitos anos, muitos dias, sem saber onde é que estava. Ele corria e sempre saía no mesmo lugar. Não se sabe. Uma coisa ele compreendeu, que ele não estava mais no corpo físico, porque ele procurava voltar para casa, mas não tinha a menor ideia de onde estava e não conseguia descansar por um momento sequer. Quando ele tentava dormir, a hora que ele começava a dormir, de repente acordava com uma porção de espírito trevoso, gritando, dando risada, chamando ele de suicida. Então ele tinha que levantar e sair correndo. Os cabelos cresceu, ficou eriçado, as barbas cresceram, as roupas rasgaram todas, ficaram todas em farrapo, e a cirurgia não parava, não sentava de sair sangue. O corpo estava todo lameado de lama e de sangue. E assim, ele lembrava da família, lembrava da esposa, lembrava dos filhos, lembrava da sua profissão, da sua secretária. Mas aonde é que ele estava? Como é que ele estava? E assim ele passou por 8 anos longos de sofrimento, correndo, fugindo, não tinha sequer um minuto de sossego. Sempre havia uma turba amaldiçoando, dando risada, zombando dele, chamando de suicida. Até que ele começou a raciocinar. Relembrou que quando ele era criança, a sua mãe, a doce mãezinha, que o amava muito, dava tudo o que ele queria, levava ele na igreja. E lá a freira falou para ele de um Deus que criou este universo infinito e que ele nos amava. Então ele começou a chorar. Chorou por várias horas, com os rostos banhados de lágrimas. Ele então pediu: Senhor, se o Senhor existe, por favor, me ajuda, me dá uma saída. O que é que eu faço? Aí, de repente, ele abre os olhos, ele vê um senhor de idade, com um cajado na mão, ressolente de luz, brilhava as suas vestes. Ele disse: André, nós viemos te buscar, se prepara. Aí deu sinal para 2 padioleiros, né, que com uma marca improvisada estenderam no chão, deitaram ele, e quando levantaram ele do chão, aquele senhor exclamou: rapidamente, vamos para o nosso lar, antes que anoiteça. Este irmão precisa de ajuda. Esse irmão era o Clarencio, que a sua mãe sempre pedia para ele
dá uma olhadinha no filho que estava no umbral inferior. André Luiz é o pseudônimo dele, porque ele era um médico de alta sociedade. Chico Xavier, na época que começou a escrever esse livro, ele estava com um problema com outro espírito, que a família estava processando o Chico, porque queria direitos autorais dos livros. Então, quando Chico disse: como é que eu vou colocar o seu nome? Qual é o seu nome? Ele disse o nome, disse: eu não posso colocar esse nome, porque se eu colocar esse nome, vai ser um outro processo. Aí ele olhou, ao lado da cama do Chico, tinha um irmão dele que dormia. Aí ele perguntou para o Chico: qual é o nome desse rapaz aí? Aí Chico disse: André Luiz. Então, Chico, o meu nome é André Luiz. Então, assim começou o nome André Luiz. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador deste grupo. Venho convidar a você para estar conosco. Quer? Vamos seguir. Eu disse anterior que era 23 livros de André Luiz, não é 13 livros. 13 livros didáticos. Nós vamos estudar um por um, capítulo por capítulo. Agora, no próximo capítulo, no capítulo 2, nós iremos estudar a chegada de André Luiz no pronto-socorro do nosso lar. Saudações em Cristo Jesus.